Olá, boa noite. 8 horas em Boston, 9 horas no Brasil, horário de Brasília. Assim como combinei, estou aqui para a gente fazer mais uma live. Espero que você que venha estar comigo aqui neste momento, aproveite das informações e compartilhe comigo. Oi, Stephanie, obrigada por entrar. Vamos, por favor, me ajudem a compartilhar para a gente trazer gente para curtir um pouco deste nosso trabalho aqui. Oi, Patrícia, obrigada. Andrezinho, se vocês puderem compartilhar a live para a gente poder ter mais pessoas usufruindo das informações, seria muito bom. Eu agradeço. Bom, gente, eu sou a Cláudia Farias, sou coach parental, sou psicóloga, trabalho aqui com adolescência e famílias e a gente tem esse propósito agora de estar fazendo uma live toda terça-feira e eu muito agradeço a vocês que vão estar aqui comigo, tá? Para mim tem sido uma experiência nova, né? Essa questão da gente compartilhar informações ao vivo, numa live. Eu sou meio a moda antiga, mas o trem tá andando, parece que tá indo bem. Vocês vão me dando feedback aí, tá bom? Bom, o tema que eu propus para essa semana veio sempre das indagações que eu recebo. Quando a gente falou semana passada sobre as expectativas do filho real e do filho ideal, as pessoas começaram a falar, mas como é que a gente sabe? Como é que a gente descobre se o nosso filho está perto ou não? Se a gente está exigindo demais? Como é que a gente se posiciona enquanto pais, né? Então eu queria dizer para vocês que não é uma pergunta. Neste caso não é só uma pergunta, são várias perguntas. E assim, quando a gente propõe um tema, eu gosto sempre de fazer as perguntas. E hoje eu perguntei, vocês já conversaram em casa sobre o quem somos nós? Então foi a pergunta que eu fiz lá no Story hoje para a gente introduzir essa live. E essa pergunta, quem somos nós, é uma pergunta que a família tem que se fazer. Porque nós temos o mau hábito de falar sobre tudo em casa e às vezes a gente não fala quem somos nós. Então é muito importante a gente ter esse diálogo de conhecer a nossa história. Enquanto pais de adolescentes, isso se torna ainda mais necessário, porque, como nós falamos semana passada, nós estamos formando um indivíduo que será um novo adulto. Então, esse novo adulto pode não saber nada da história dele, porque nunca rolou um papo de quem somos nós. E aí eu pergunto a você, você já se conhece? O papai, a mamãe, tem aí a Patrícia, tem o Andrezinho, o Tilo, a Stephanie. Enquanto pais, enquanto nós, seres individuais, nós nos conhecemos, quase é difícil responder. Eu não vou dizer total difícil, porque as pessoas estão nessa busca neste momento. Chega um momento da vida da gente que a gente se pergunta muito quem somos nós. E eu estava assistindo um programa da Oprah com a Viola Davis e me inspirou completamente para eu fazer essa live aqui. A Viola escreveu um livro chamado Find Me, que foi assim... Eu ainda não li o livro todo, mas eu assisti a entrevista e já fiquei apaixonada pelo que eu ouvi lá, porque ela fala exatamente desta busca pessoal, deste autoconhecimento que a gente muitas vezes fala, mas não tem. Porque a gente vive durante um tempo correndo demais atrás das coisas, de se posicionar profissionalmente, de se posicionar no mundo, de achar o par ideal, de ser o pai e a mãe, de ser o filho, mas às vezes a gente não para se perceber e dizer quem eu sou realmente. Muita gente começa a fazer essa jornada lá nessa idade que eu tô agora, de 50 anos, que já tá assim, meio mais relaxado, vamos dizer assim. Agora eu tenho tempo para pensar. E é meio tarde, né, gente? O que vocês acham? Taninha, obrigada por estar aqui comigo.
Então, assim, quando a gente fala quem somos nós, aí a gente vai para o individual, quem eu sou. Essa reportagem que eu vi da Oprah e da Viola Davis me remeteu a essa pergunta: quem somos nós? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Como é que eu estou me posicionando na minha vida? O que eu sei de mim que eu posso operar curas? Como é que eu me reconheço enquanto os meus defeitos, as minhas falhas, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso curar? Então, quando a gente é individual, sozinho, essas questões passam até batido. Você se cobra na questão do posicionamento profissional, se você atingiu seus objetivos, mas depois deixa pra lá, né? Mas a gente tem uma questão muito interessante, que é quando a gente casa, a gente começa a ser cobrado pelo que nós somos e o que nós não somos. E aí começa a dar o perrengue. Alguém quer que eu seja algo que eu não sou. E quando você tem filhos, você tem uma função ainda maior, que é a função de você ser alguém que ensina outra pessoa a ser ele mesmo. Já pensou que coisa mais complicada que é? Então, a gente recai no quê? No autoconhecimento. Como é necessário a gente entrar nessa questão do autoconhecimento para curar as nossas próprias feridas, aqueles traumas, para entender o porquê de algumas coisas, como a gente se comporta, para entender de onde a gente traz algumas heranças. Então é super necessário a gente fazer essa busca de autoconhecimento. Mas eu não vou ficar só nisso, porque senão fica uma coisa assim, autoconhecimento, ela vai falar de autoconhecimento. Não, eu quero falar para você, na proposta do quem somos nós, na proposta de genética. Nós somos pelo menos 50% do que os nossos pais são. A gente carrega essa herança dessas pessoas que nos ensinaram, que nos colocaram no mundo e que nos influenciam durante toda a infância. Então, ainda que na adolescência você deixa um pouco de tudo que você aprendeu e começa a ter um acervo pessoal, você tem essa herança do papai e da mamãe. Não são heranças só biológicas que eu estou falando. Estou falando das questões de caráter, de personalidade, de entendimento do mundo, de cenário e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que registrar a nossa genética familiar. E também nós temos que falar sobre a genealogia de ideias. O que é isso, Cláudia? Isso é exatamente o que a gente tem em recorrência do mundo, tá? O que a gente recebe do nosso aprendizado, dos professores, da família, sem ser o pai e a mãe, mas do resto da família, o avô, a avó, a tia, a madrinha, a vizinha, a sociedade de modo geral, a nossa igreja, o nosso representante espiritual. Também o que a gente recebe em termos de amigos e de cultura, em termos de música, cinema, deixa eu ver se eu faço uma colinha aqui, e de filmes. No meu caso, se vocês forem olhar para minha cultura, eu sou extremamente influenciada por esse aspecto de genealogia cultural. Eu vivencio os livros e os filmes demais na minha vida, eu aprendo demais com eles, eu coloco no meu trabalho, sempre foi assim, eu sempre tive ali alguma coisa que me inspirou. Então nós somos formados pelo que nós temos na nossa casa, com nosso pai, nossa mamãe, nossos representantes genealógicos, de DNA e de convivência, e também do que a gente recebe do mundo. Então, enquanto a gente está falando para a adolescência e para a família, nós temos que ter muito cuidado em entender que nós precisamos oferecer coisas que sejam ricas, para enriquecer essa bagagem,
para criar um acervo, para fazer com que ele realmente consiga se preencher de diversas formas. E aí eu posso dizer que a gente precisa ter um acervo que atenda a todas as áreas, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou dar um acervo de esporte, de cultura, mas o espiritual também, a questão espiritual conta muito, porque é uma outra forma de influenciar e de nos fazer, né, principalmente, a crescer, nos fazer crescer. Então toda essa bagagem que a gente tem, que a gente sai devorando as coisas, quer aprender demais, quer cada vez reter mais conhecimento e quer imitar, quer reproduzir e quer ser, amplia o nosso acervo e nos faz viver novas experiências. Então esse quem nós somos é muito importante ser discutido dentro de casa. Eu conheço famílias que não conversam sobre sua árvore genealógica. Vocês sabem o que é uma árvore genealógica? Sinaliza para mim aí. Árvore genealógica é você conhecer as pessoas que vieram antes da sua família. É você entender as suas origens. Entender como que era sua avó, seu avô, sua bisavó, seu bisavô. Entender quais os trabalhos que eles faziam. Que tipo de vida eles tinham? Era na cidade, era no campo? Eles tinham algum legado cultural? Eles tocavam música, eles cantavam, eles dançavam. O que eles tinham? O que essas pessoas deixaram para você que você pode dizer, nossa, eu tenho essa influência? Da mesma forma, que tipo de trabalho eles exerceram que fizeram com que vocês tivessem reflexos dos pais na vida de vocês? Então, às vezes, a gente não sabe nem... Os jovens de hoje chegam para mim para fazer os processos individuais e a gente chega no autoconhecimento, você pergunta muito. E quando você pergunta qual a profissão do seu pai, muitos não sabem a profissão do pai, né? Da mãe. Vê a mãe dentro de casa e diz, minha mãe fica dentro de casa. Mas a sua mãe sempre esteve dentro de casa ou foi antes, foi depois que você nasceu? Não sei. Então a gente precisa discutir isso com os nossos filhos. Por quê? Porque quando você fala da sua história, principalmente profissional, você amplia para ele o teu conhecimento. Você dá para ele uma visão da sua vida e começa a transmitir informações para ele. Hoje o mundo mudou demais. Ninguém, o que a gente falou semana passada, ninguém quer moldar o jovem. Mas a gente precisa criar uma inspiração ou criar modelos de que eles possam fazer muito mais do que a gente fez. E esse quem somos não é uma coisa que vai sentar e dizer, meus filhos, vamos sentar aqui e vou te dizer quem eu sou. Não é assim. A gente vai fazendo isso trocando em pequenos momentos, trocando informações, usando oportunidades para falar um pouco mais da sua vida, para falar dos seus pais, do porquê que seus pais estavam em tal lugar, como eles se conheceram, por que você foi morar em tal lugar e acabou nascendo os filhos em um lugar X, Y. Então é uma história, gente. E a nossa história é muito importante para a gente entender a nossa caminhada. Então, assim, muito importante a questão da genealogia, né? Porque quando você fala assim, eu tenho uma avó, uma avó e eu tenho os meus bisavós, já começa a ficar complicado, você não sabe muito essa história. Mas é a origem de tudo. Você começa a entender como a cultura e como você ficou naquela questão de repassar essa informação. Chegou para você? Você está conseguindo repassar para o seu filho? Você consegue transmitir algo a mais que o seu filho vai entender por que vocês agem de determinado jeito e não de outro? Então, assim, por exemplo, eu casei com um alemão. O alemão tem uma cultura completamente diferente da minha. Então, a gente está juntando duas culturas.
Não é nada fácil, a gente tem que aprender um pouco da cultura do outro, entender como o outro vê o mundo, como o outro reage a certas coisas, quais os tipos de valores, o que é importante, o que não é, o que fere para você sobreviver a um casamento. E não só precisa ser com um alemão, não. Pode ser uma pessoa que é de Brasília como de Goiânia, que são vizinhos. Tem culturas diferentes, tem hábitos diferentes. E na própria família, estando na mesma cidade, vai ter diferenciação. Então essas discussões, esses momentos de diálogo, que eu vou dizer, não são discussões, é um momento de passar informação. E voltando para a questão da genealogia de ideias, nós precisamos ser curiosos. Enquanto pais de adolescentes, nós precisamos estar na mesma vibe deles. Nós não podemos ficar numa questão de criar filhos só olhando para o passado, nem só olhando para o futuro. E o seu futuro. Você tem que começar a trabalhar pensando no presente, remetendo ao passado, para que ele possa construir um futuro. Faz sentido isso? Então, assim, muitas vezes o filho não tem curiosidade, porque o pai não tem curiosidade, porque a mãe não tem curiosidade. Muitas vezes o filho está bloqueado em algum lugar ou deixa de aprender algo, por quê? Porque ele acaba se tornando passivo, quer que a informação chegue na mão dele. Ou ele é agoniado demais e a família não atende essa expectativa e deixa ele sem todas as informações que ele precisa para vivenciar novas experiências. Então, assim, ser curioso, gente, faz parte da vida. Quem não é curioso dorme no ponto, né? Isso não é nenhuma novidade. Mas o que é curioso? Para a gente criar um acervo, a gente precisa observar o mundo, observar as ideias, verificar o que tem de novo e começar a criar padrões. O que eu quero para mim? Qual é o meu sonho? Quem que conseguiu sonhos iguais ao meu? Quem realizou coisas boas como eu quero realizar? A quem eu posso modelar? Aí entra a modelagem. E a modelagem nos ajuda a quê? A criar modelos. Tem um mosquitão aqui, gente. Na América também tem mosquito e eles são enormes, tá? Quem tá no Brasil, quem tá aqui já sabe. E eu tô aqui fora, né? Vocês vão ouvir música, uns barulhinhos, porque eu gosto de estar aqui na luz, tá? Então, assim, voltando. O mosquito me tirou a atenção. Voltando. Quando você tem um modelo, ele te dá um norte para como você alcançar os seus sonhos, como você alcançar seus objetivos, porque ele te mostra o que ele fez, ele te mostra o que ele gosta, quem ele copiou, quem ele seguiu, e aí fica mais fácil para você ter onde modelar. Então, por que a juventude hoje modela muitos YouTubers? Os YouTubers que estão por aí, porque eles falam exatamente o que eles querem. Eles apresentam um modelo do que eles querem ser. E a gente precisa usar muito disso para levá-los também a querer ser alguém único. Porque nós, cada um somos únicos, cada um tem um destino, cada um tem um propósito, né? E assim, por mais que a nossa história seja uma história que não teve tão bonitinha assim, e que você não queira falar, fale. Esta entrevista que eu vi, tá no canal do Netflix, Oprah e Viola. Se vocês quiserem depois, assistam. É maravilhosa a entrevista. Eu tô super referenciando isso, porque a Viola traz alguns pontos de uma vida de uma mulher negra, considerada feia, que sofreu tanta segregação e tantos problemas, e que ela foi ao limite máximo de ganhar a Oscar, de ser uma representante na cultura americana como atriz. Então ela é reconhecida por ser uma mulher de sucesso, uma atriz condecorada,
e ela se viu não se reconhecendo. Aí entra o autoconhecimento, que ela foi atrás de descobrir por que ela estava se sentindo tão ruim. E ela foi até o passado dela, visitar o passado dela, para ela se reconhecer e poder olhar para este passado sofrido e entender dores atuais. Ela também foi, nela mesma, modelou a si mesma para entender onde que ela tinha que percorrer para voltar e se amar. E eu achei muito interessante, é que ela falou uma frase, eu guardei aqui, eu tenho umas colinhas, tá, gente? Para não perder o ritmo, que eu falo demais. Uma coisa que ela falou nessa entrevista que eu gostei demais é: meus sonhos foram tão grandes quanto os meus medos. Nós somos pessoas cheias de medos, cheias de inseguranças, de passados bons ou ruins, e que nos determinam quem somos hoje. Mas, enquanto nós ficamos na superfície do medo, nós continuamos rasos. E aí a gente deixa de prosseguir desenvolvendo. E ela fala o que a gente, assim, na psicologia, realmente acredita que é: quando você se conhece, você olha para os seus medos e começa a entender de onde eles vêm. E aí você, enfrentando os seus medos, enfrentando as suas realidades, você mesmo pode operar curas. E essa cura, no caso da Viola, que eu estou usando como exemplo, ela diz que foi vê-la como uma mulher que estava tão condecorada e que tinha um papel tão importante, e que ela podia jogar para fora toda a dor da segregação racial, do racismo, de tudo que ela vivenciou na adolescência, enquanto ela tinha 14 anos. E aí ela visitou a casa dela com violência doméstica, com pobreza, com o racismo, com tudo que ela vivenciou. E isso ela foi visitando pontos para que ela enxergasse o quanto ela tinha de responsabilidade de, através da história dela, mudar o mundo, dar uma contribuição para que as pessoas que passassem por isso pudessem se curar olhando para dentro, buscando a si mesmo. Então, a entrevista é muito boa, eu indico vocês olharem, assistirem no Netflix, Oprah e Viola Davis. Vale muito a pena. Depois vocês comentam comigo, que eu amo compartilhar filmes e documentários. Compartilha comigo, tá? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tá falando de família. E família, gente, a gente já falou semana passada na nossa live que a gente quase não tem tempo de falar. E aí muitas perguntas vieram assim: mas como que a gente começa a ter esse approach? E a gente não passar para o filho que quer que ele seja assim ou assado. Começa você envolvendo seu filho na sua vida, contando a sua história, dividindo, ouvindo deles quem são os ídolos, que tipo de música, o que ele gosta de fazer. E você, ao ampliar tanto o seu acervo, não é porque você é pai e mãe que você tem um acervo melhor do que o seu filho, mas você pode contribuir com o seu filho e, ao mesmo tempo, ampliar o seu acervo, conhecendo coisas novas e descobrindo coisas muito importantes que podem te ajudar numa trajetória. E quando a gente vai fazendo isso na adolescência, a gente vai ampliando para o jovem as possibilidades dele conhecer a ele, encontrar medos, barreiras e poder trabalhar isso através do desenvolvimento de modelos, onde ele pode, modelando essas pessoas, aprender mais, fazer o que essa pessoa que ele admira fez, dando os passinhos que essa pessoa fez. O que essa pessoa fez antes de ser famoso? O que ela estudou? O que ele gostava de fazer? Quais livros ele lia? Que música ele ouvia? Como é que ele começou a desenhar? Então, gente, vamos partir do pressuposto de que a gente não inventa nada. A gente copia, a gente melhora, a gente desenvolve. E quando nós temos bons modelos,
nós podemos fazer isso de uma maneira melhor. Tá bom? Então, assim, enquanto pais, nós devemos ter esse cuidado de ampliar o nosso acervo através de informações, de cultura, de se aproximar do que está próximo a você, ou que você gosta, e de compartilhar isso com os nossos filhos. Por outro lado, você tem também o cuidado de entender quais são esses modelos que seu filho está seguindo, para que você possa direcionar. Você pode dizer, olha, você gosta disso? Talvez na minha época tinha isso, e aí vamos comparar, vamos compartilhar. Por exemplo, aqui em casa eu gosto muito de Queen, de Elton John, eu gosto de rock and roll, e geralmente quando eu vou para um lugarzinho que tenha música ao vivo, eu fico muito feliz, e os meus filhos sabem. E o meu filho, que toca um pouquinho de música, ele sempre procura alguma coisa, toca e traz para mim. Então, ainda que ele não conheça, mas ele já ouviu, então ele começa a gostar, começa a se interessar, e assim a gente tem pequenas trocas, né? Enquanto a arte, gente, envolve a vida da gente. Não dá pra gente viver sem arte. E a arte não é só o artista, o Picasso, o Van Gogh, mas nós temos artistas de rua. Então a gente precisa alinhar por que o interesse do seu filho é aquilo ou esse, e você aproximar essas realidades, esses interesses, para criar esse momento de falar de quem nós somos. E é muito mais gostoso do que você não entrar num papo formal ou falar do que você espera, sem nem ao menos mostrar quem você é para o seu filho. Então, isso é uma forma, gente, que me perguntaram tanto, né? Como é que a gente consegue se aproximar de um filho? Olha aí um bom começo. Vocês não acham? Aí, assim, a responsabilidade da gente aprender, da gente ter disciplina, da gente estudar, começa por uma imposição, não é? É imposto a gente a ter disciplina para fazer as coisas, para seguir a escola, tem que acordar todo dia e você tem que dar os resultados. Tudo é imposto, porque você começa num padrão de que o pai e a mãe te orientam, você vai, depois você passa a ir para a escola começa a te cobrar, depois você passa a ir para o modelo do trabalho, o trabalho começa a te cobrar, e aí você está sendo sempre cobrado. E assim, seu legado não precisa ser cobrado. O seu legado é o seu filho. Você não vai esperar alguém te cobrar para você falar e contribuir com o seu filho, não é? Eu espero que não. Então, o nosso legado é entregar aquilo que nós fomos disciplinados forçadamente e que nos direcionou a um caminho, a gente mostrar que isso também é bom. A disciplina, gente, não é uma coisa ruim. A gente começa aprendendo de forma imposta, mas quando a gente vai vendo resultados, a gente vai gostando e a gente vai entendendo que a gente precisava de um pai, de uma mãe, de um professor, de um chefe para nos impulsionar, mas que depois a gente começa a andar porque é importante a gente desenvolver. E assim é com os nossos filhos adolescentes. Você tem esse papel de impulsionar, de trazer e de mostrar para ele que perseverar, pesquisar, entender por que ele gosta, se aprofundar nas coisas, vai levar a um destino muito legal, que é ele se conhecer, ele formar o caráter dele, junto com o que você tem, com o que ele vai descobrir, com essa orientação, você vai criando essa pessoa que pode ser maravilhosa, com certeza, seu filho, sua família, e você mesmo, porque a gente, enquanto pais, ainda pode melhorar, pode desenvolver e se tornar o melhor possível, que esse é o nosso objetivo, creio eu. Eu, por exemplo, eu me inspirei muito nessa reportagem, porque a gente, ela fala coisas incríveis, como, por exemplo, dos momentos que ela chegava na escola fedendo a urina, e que ela foi chamada a atenção, e que
ela junto com a irmã chegavam assim, fedendo a urina, e uma professora chamou e foi orientar. E ela se sentiu com muita vergonha. E aí a Oprah pergunta para ela, mas você sabia que você fedia? E aí ela responde, sim, eu sabia, mas eu não tinha ninguém para me orientar. Então ela entende que a trajetória dela, ela não teve o pai e a mãe, nem as condições sociais, que, por ser negra e ter nascido numa questão tão de segregação, de ter convivido com gente muito pobre, porque ela era muito pobre, e não ter acesso a ela chama de ferramentas, mas ela não teve acesso a um sistema. Não tinha água, não tinha comida na época, ela era muito pobre. Então, quando apontavam para ela o problema, ela até sabia que existia um problema, mas ela não sabia nem como resolver. Então imagina você, isso é uma situação extrema, é lógico, mas imagina seu filho chegar de repente lá na frente e não se sair bem numa entrevista de emprego porque havia um tópico que a gente nunca falou em casa ou que ele não entendia direito. Depende de nós muito essa ampliação do mundo dos nossos filhos. E também depende da gente impulsioná-los a ter persistência, a responsabilidade de produzir isso e ir indo pra frente, tá? Gente, eu tô vendo um monte de gente entrar, mas aí é aquela coisa, eu não consigo falar e ler, mas depois eu paro um pouquinho pra ver se tiver perguntas, por favor, vai colocando aí, tá bom? O que eu tava falando mais sobre a gente descobrir o nosso acervo sem ter esse suporte, né? Ela falou, e eu gosto muito de pegar essa linha de pensamento e dizer assim, quando a gente descobre o problema, a precariedade da nossa falta de informação, ou da gente não se conhecer, ou que a gente está num mundo muito pequeno, a gente se espanta e fere, porque você tem que descobrir sozinho. E aí a gente tem um monte de modelo de gente que deu cabeçada na vida, que tem uma série de latências. Por quê? Porque não teve esse suporte. Então por isso que quando a gente fala, enquanto família, em suporte de adolescência, haver essa troca de cultura, de desejos, de aspirações, de sonhos, e de informações da própria família, do que nós somos, o que nós passamos de bom, de ruim, as dificuldades, para a gente moldando o caráter e dando ferramentas fortes para os nossos filhos enfrentarem a realidade deles. Então, por isso que é tão importante, gente, o quem nós somos tem que ser assunto de família, tem que ser. A gente precisa ter isso em mente da nossa responsabilidade. E aí eu escrevi uma outra fala que não está muito parecido com o que ela falou, mas está perto, eu adaptei um pouquinho, porque ela fala de personagem que ela usou para transmitir a informação dela para o mundo. Que ela teve que viver aquele personagem e se despir das máscaras e olhar para a realidade dela que ela tinha esquecido, para ela poder se curar e dizer, ok, eu tenho um propósito. Muito bonito, né? Como é que a gente traduz isso para uma família? Como é que a gente traduz isso para uma família com adolescentes? Olhando o mundo como tá, gente, quando a gente conta histórias dos nossos problemas, das nossas vulnerabilidades, dos nossos sucessos, do que a gente passou para atravessar o ponto A para o ponto B, a gente começa a passar para os nossos filhos este foguinho que acende dentro de nós, que é entusiasmo, motivação, vontade de realizar. Então nós precisamos manter isso vivo. E aí eu vou me expor um pouquinho aqui, tenho 5 minutos, não vou falar tudo, não quero estender nossas lives, mas eu vou falar para vocês. Quando eu ouvi a Viola contando, por exemplo, de um caso de violência doméstica do pai, que foi, o pai atacou a mãe com
um copo de vidro e a feriu. E foi neste momento que ela gritou e falou, para! E começou a entender que ela tinha que se posicionar. E neste momento, a Viola de 14 anos começou a ter uma voz, começou a ser uma pessoa. Porque ela reconheceu que ela precisava de um guia, que seria o pai e a mãe, mas que naquele momento ela não tinha isso. Então ela precisava olhar mais para ela precisava se posicionar. Então ela começa a viver novas experiências. E aí eu digo para você, eu passei por uma situação muito parecida e eu tive que sair de casa muito cedo por reconhecer algumas latências na minha família. Só que isso, assim como a Viola, eu vou me inspirar e vou falar ao mesmo tempo da minha história, a gente não pode virar aquilo que nos feriu. Nós precisamos olhar para o que nós vivenciamos e tentar de alguma forma curar as nossas feridas, trabalhar em nós mesmos os pontos para que a nossa vida possa ser aquilo que a gente quer. Deus nos dá a oportunidade de desenhar um caminho diferente. Você até vivenciou, mas você pode olhar, pode se reconhecer, olhar o que é importante você modificar, modelar outras formas de viver, criar um modelo que são seus sonhos, seus propósitos e dar passos para chegar nisso. Eu sou prova disso. Eu tive uma família que não era uma família de muito cuidado com a questão de estar presente, de estar junto à mesa. Meu pai era alcoólatra e vivenciei coisas assim. E por isso eu decidi o que eu não queria. Então a gente começou a criar um modelo. A gente, no caso eu, né? Eu tenho medo de usar a terceira pessoa. Então eu criei um modelo do que eu queria para minha vida e modelei outras coisas, modelei outras pessoas, busquei coisas que poderiam tornar a minha vida diferente. Senão, como é que seria a minha família hoje? Eu reproduziria modelos negativos ou incompletos? E isso não é para a gente ferir os nossos pais, para a gente derrotar tudo que nós recebemos, jogar fora. Não, a gente reconhece que os nossos pais nos deram aquilo que é bom, o suficiente para eles, eles nos deram o melhor, mas a gente pode, diante de erros, de coisas que aconteceram, de coisas que eles não sabiam, a gente pode ampliar, melhorar e entregar algo melhor para os nossos filhos e para nós mesmos. Porque nós precisamos mudar a nossa vida para a gente poder ter aquilo que a gente merece ter. Mas para isso a gente precisa correr atrás, fazer mudanças, criar um acervo para que você tenha um caminho. Então a gente não faz nada sozinho, gente, né? Durante toda a reportagem, não só durante a reportagem, mas em qualquer situação de sucesso, você vai ver que a pessoa de sucesso, ela modelou alguém influenciou. Então na minha vida eu tive influências da minha própria mãe, da minha avó, dos meus professores, de professoras muito queridas, que foram influências na minha vida. E com esses modelos positivos, a gente vai alinhando coisas novas e vai entregando para os nossos filhos coisas melhores. Faz sentido para vocês? Como é que tá aí? Aí assim, o nosso papel aqui com essas lives, né, que já tá dando 40 minutos, eu não quero me alongar mais ainda. Nosso papel aqui é trocar com vocês e ampliar um pouco de informação para a gente levar para famílias e para adolescentes. A adolescência tem jeito, as famílias podem se conectar de uma maneira muito mais gostosa, mas é preciso investir, é preciso trabalho e é preciso começar de alguma forma. Então, quem somos, gente, é importantíssimo. Sentar com seu filho, contar a sua história, dar para ele os passos, mostrar para ele quem são seus ídolos musicais e trocar as suas influências de todas as áreas, para que ele também possa ter outros modelos e também olhar o deles. Às vezes eles têm modelos
que você não pode somente julgar, mas você senta do lado e explora. Vê o que tem em comum, vê o que você pode ampliar no seu acervo, o que você pode trocar, né? E isso é a parte mais deliciosa de viver uma vida em adolescência. Eu vi que não tem perguntas, mas se tiver, você pode mandar no meu direct. A gente está respondendo, eu estou respondendo as perguntas e estou sempre abrindo espaço para receber de vocês, para que a gente possa trazer novos temas, tá bom? Espero que essa live esteja atendendo as famílias com adolescentes, mulheres, né? Eu tenho muitas famílias que são de mulheres singles e muitas vezes tenho mulheres que não são mães ainda, mas que a gente trabalha. E o autoconhecimento começa com você mesmo, querida. Autoconhecimento. Então vamos buscar um pouco mais, vamos investir, porque no final das contas a gente não vive sozinho e é preciso a gente entender de onde vêm nossas dores, de onde nós viemos, quem somos, para a gente poder produzir um mundo melhor. A partir de quem? Da nossa família, da nossa própria casa, dos nossos filhos. É isso aí. Então, muito obrigada por você que estava aqui. Obrigada. Todo mundo wave aí, então eu também vou wave aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu respondo durante a semana. Nós estamos aqui fazendo esse processo semanal. Semana que vem eu vou ter uma convidada, vou soltar o tema depois. E depois vou dar uma paradinha, porque eu vou tirar férias. E a gente volta. Dá feedback pra mim, compartilha essa live. E eu muito agradeço, tá bom? Um beijo enorme. E a gente se vê semana que vem. Obrigada, gente. Não tem pergunta? Então eu vou finalizar aqui, tá bom? Obrigada, gente, por ter entrado. Tem muita gente entrando aí. Brigadão. Não tem pergunta, eu acho.